Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Eletrolac Serviço e Comércio. Aqui a gente aprende elétrica de uma forma fácil e prática. Elétrica aqui é para qualquer um. Você que está começando a sua obra aí, não tem noção às vezes, a gente vai te explicar aqui passo a passo de como você vai construir sem ter dor de cabeça com o seu eletricista. Galera, nesse vídeo aqui você vai entender como montar o seu padrão elétrico. O padrão de entrada ele é muito importante na sua obra, porque muitas vezes a gente já começa errando do início. Que seria o quê? Calcular o material do padrão, que tipo de carga que você vai instalar nesse padrão, como que você vai fazer a instalação desse material na obra lá. Às vezes muita gente se perde nisso aí, são muitos detalhes, muitas normas, e você acaba tendo seu padrão reprovado por causa de detalhes bobos. Primeiro, o tipo de obra que você vai fazer. Tem obra aqui na minha região, tem obra de condomínio fechado aqui, que é um padrão para aguentar uma carga bem mais elevada. As casas têm 5 banheiros com chuveiro elétrico, tem jacuzzi, banheira, piscina, 6, 7 aparelhos de ar-condicionado ali, muitos de alta potência ali, com 30 mil BTU, 60 mil BTUs, dependendo do tamanho do cômodo. Então é outro tipo de carga. A gente tem que considerar aí uma carga mais elevada, são padrões trifásicos ali, não é nada convencional igual a gente está acostumado a usar aqui no nosso bairro, né, de classe média, que geralmente são padrões aí no máximo aí, trifásicos de 63 amperes. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Qual é o tipo de obra que a gente vai executar? Qual é a demanda real do cliente? Uma casa simples aí no Espírito Santo, aqui na nossa região, é utilizado um padrão aí de 9 mil watts de potência. Seria o monofásico de 63 amperes. É um padrão que eu não gosto muito de utilizar ele, tá? Porque assim, é muito limitado. Uma casa que você tem 2 banheiros, esse padrão aí já não serve. Porque um chuveiro elétrico tem 5.500 watts. Se você for adicionar 2 chuveiros aí, já excedeu a carga do padrão. Então é um padrão que dá muito problema. Eu não sei porque aqui a gente ainda não adota um sistema para a carga mínima a ser instalada seja um padrão bifásico, porque assim, uma casa pequena aí já necessita de um padrão bifásico. Então aqui no Espírito Santo a gente tem esse padrão de 9 mil watts aí, esse bendito monofásico, que é só para dar problema, ele eleva a corrente lá em cima. Então assim, eu não gosto muito de trabalhar com esse padrão, mas tem na região, muita gente opta por esse tipo de serviço por ser mais barato e fica bem mais em conta mesmo. Mas assim, eu sempre oriento os meus clientes a utilizarem aí no mínimo aí um bifásico, tá? Porque você tem uma limitação muito grande por utilizar um padrão desse. Então eu já falei do padrão monofásico de 9 mil watts, agora a gente vai falar do padrão bifásico de 14 mil watts, né? Então assim, o padrão bifásico, ele já tem um 220, né? Você já consegue, aqui na minha região, como eu já havia dito, a tensão de linha aqui é 220 volts. Então o padrão bifásico, ele já tem um 220, você já consegue utilizar aí um aparelho de ar-condicionado, você já tem você já consegue tirar aí uma casa aí de 2 pavimentos, você já consegue ter geralmente aí 2 banheiros, um banheiro social e um banheiro da suíte. Então você já tem uma menos limitação, apesar de ser um padrão com uma carga de apenas 14 mil watts, mas você já tem um gap maior para se trabalhar com esse padrão. Então é um padrão assim, na minha categoria seria o primeiro ali para se instalar, seria esse padrão aí de 14 mil watts bifásico. E agora vem o padrão, né, trifásico de 63 amperes. Esse padrão, ele é um padrão aqui mais específico para quem tem equipamentos trifásicos ou imóveis de maior, com a área maior, né? Imóveis que você já tem lá mais de 2 banheiros na casa, você já tem ali uma banheira, uma piscina. Então é um tipo de padrão que a gente utiliza em imóveis maiores. Esses padrões aí que eu acabei de falar, de monofásico, bifásico, trifásico, que seriam de 9 mil watts, 14 mil watts e o de 36 mil watts, eles têm uma grande vantagem em questão do custo-benefício. Porque são padrões que atendem aí a grande maioria das casas populares, não tem tanta... o material dele não é um material muito caro, tá? Dá para você montar aí, qualquer pessoa aí, assalariado, consegue sustentar uma obra dessa, tá? Não é uma obra com valor tão elevado. E a grande vantagem deles é que eles não necessitam do cabo de espera. Esse cabo de espera, geralmente são... Vou citar um exemplo aqui. O padrão trifásico 63. Antigamente, aqui na nossa região, a gente precisava deixar esse cabo de espera para esperar que o ramal que viesse do poste interligasse nele e levasse até o medidor. Então, esse cabo de espera aí, em algum momento aqui das atualizações da norma da concessionária, ele foi retirado. Então, você não precisa deixar esse cabo. Então, você já tem uma redução no custo aí enorme, que é um cabo semi-rígido de 16 milímetros, que tem um custo muito elevado. Ele equivale a uma grande parte aí do custo do padrão, esse cabo. Então, só de você eliminar ele, já tem uma grande vantagem. Então, esses são os 3 primeiros padrões que a gente tem aí, os padrões de entrada aqui da nossa concessionária, da nossa região. Então vamos lá, vamos dar início aí aos detalhes técnicos aí. O que você precisa saber? Você que é eletricista, às vezes não tem tanta experiência com montagem de padrões, né? Lembrando, nesse vídeo aqui, gente, a gente está tratando de padrões de entrada, os padrões aí, os básicos, os primeiros. A gente não vai entrar em
se aprofundar muito em agrupamento, em questões de padrões que exijam cabo acima de 16 milímetros, tá? Porque aí são outras categorias e a gente precisa, nessas outras categorias aí, ser um pouco mais específico. Então já é mais específico para cada tipo de obra. Aqui a gente vai tratar de modo popular. Então vamos lá, primeiro ponto que a gente tem que entender. Qual lado da via que vai estar o poste? O poste da concessionária ele vai vir com o ramal e interligar no nosso padrão elétrico. O lado da via conta pelo seguinte: se tiver do lado oposto da via, ele tem que ser mais alto, por causa do tráfego de veículos embaixo. Se tiver do mesmo lado do padrão, ele deve ser mais baixo. Aí, nesse padrão técnico aí, tem várias possibilidades ali com relação à fachada da casa e tal, mas eu não vou me aprofundar muito nisso daí não, isso daí é muito específico, tá? O mínimo que vocês devem saber é o seguinte: do mesmo lado da via, 4,5 metros de altura, o pontalete, aí você tira ali os 30 centímetros para colocar o olhal e abaixo do olhal mais 30 centímetros para a gente começar com a tubulação, tá? Essas são as primeiras medidas que a gente tem que ter a noção. Daí a gente vai descer com a tubulação e vai entrar na parte inferior do padrão. Quando você pegar o padrão, a caixa moldada, você vai ver que ela vai ter uma entrada atrás do disjuntor, tá bom? A entrada correta é ali. Eu já vi vários padrões sendo reprovados justamente por isso. O pontalete ele tem que descer e entrar na lateral da caixa por trás do disjuntor. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. Próxima observação aí. A caixa moldada, a caixa que vai ficar o medidor, ela tem que ser embutida na parede. Em volta dela, a gente geralmente faz uma bonequinha de concreto, né? Para ela poder ficar como se estivesse embutida. Mas tem um detalhe aí, uma coisa também que muita gente erra. A caixa tem que ser embutida, mas o tubo que sai dela não pode ser coberto. Então você tem que fazer ali aquele rasgo para sair com esse tubo para ele ficar exposto, tá? Esse é um item que muita gente erra, porque geralmente quando você vai chumbar a caixa, você já chumba com a entrada do tubo chumbada também, mas eles entendem que isso daí não pode ser feito, tá? Então eu não entendo por que chumbar a caixa, sendo que o tubo não pode ser chumbado. Não era muito mais fácil deixar essa caixa externa, então, né? Não ficaria muito mais legal? Isso dá um trabalhão na hora de você fazer esse padrão aí. Tem que fazer todo um arranjo ali para conseguir sair com ele de dentro da parede e ganhar a coluna, né? Então você tem todo que fazer uma curva ali, é muito chatinho de fazer isso daí, tá bom? Segundo ponto, se essa tubulação que for descer, ela vai ser no pontalete ou na coluna moldada. Se for na coluna pronta, a gente vai colocar a abraçadeira tipo copo. A cada 1,5 m teria que ter uma abraçadeira tipo copo. Geralmente são 3, tá? Geralmente são 3, no máximo 4 aí, se for uma travessia de rua. Então, esse é o segundo ponto. Se for um pontalete de aço galvanizado, um tubo, a gente coloca arame galvanizado. Então, são 3 amarrações de arame galvanizado. Aí tem toda uma quantidade de voltas ali, eu também não vou me aprofundar nisso, tá? Mas o arame tem que ser 14 BWG, é a medida dele. Você vai dar ali uma série de voltas. Geralmente a gente coloca 12 voltas, 14 voltas no máximo, tá? Mas aí é muito intuitivo ali de cada um, tá bom? Você vai ver ali que a amarração vai ficar muito boa. Você vai ter que dar várias voltas ali na tubulação e depois fazer uma amarração em volta ali para ele ficar bem fixado. Isso no caso de tubo galvanizado, que não tem como a gente botar a abraçadeira. A abraçadeira é para poste de concreto, tá bom? Aí o próximo item é com relação ao aterramento. O aterramento, ele fala o seguinte: se você for sair com o aterramento do medidor e sair com o fio embutido na parede para ir para a haste terra, esse cabo ele tem que ser nu e ele tem que estar embutido dentro do concreto, tá bom? Agora, se você vai passar uma tubulação ali, você quer fazer ele externo, então você geralmente pega um tubinho de meia, coloca ali, bota as abraçadeirinhas de meia e passa esse fio dentro. Aí ele já tem que ser um cabo verde revestido. Ele tem que sair do medidor, lá de onde tem que ser feita a ligação, né? Que é geralmente a ligação do cabo terra. Ela é feita na caixa, ela aterra a caixa do medidor, tem um parafusinho lá dentro lá que você vai aterrar ela. E desse aterramento ele vai passar no neutro, aí a gente coloca um conector KS, um split bolt, entre o neutro e o terra, e esse terra ele desce e vai lá na haste do chão. Na haste do chão é colocado mais um conector para a haste, e você coloca essa haste terra. Tem uma caixinha, né, que a gente acha para comprar aí também, uma caixinha própria para o aterramento, tá? Ela tem de 2 tamanhos, tem uma menorzinha para aterramento individual, tem uma maiorzinha para padrões de grande porte, tá bom?
E geralmente a gente coloca ali, que fica bem legal ali, esteticamente fica mais bonito. Não é uma exigência que eles pedem, né? Eles só pedem que o aterramento ele tem que estar visível, ele tem que estar à mostra. Já aconteceu de eu sair de um bairro aqui e ir para outro bairro, porque chegou lá, a EDP não estava querendo ligar o padrão, falou que não tinha aterramento e simplesmente, a hora que eu cheguei lá, havia uma árvore próxima do local lá, caiu algumas folhas em cima e o aterramento tinha uma folha em cima. Mas o rapaz falou que ele não podia tirar aquela folha ali para poder ver o aterramento. Então, aí você já vê que tem que estar bem certinho mesmo, senão eles fazem questão de não ligar, tá bom? Não tem nenhum tipo de boa vontade ali de poder descer, pegar o ramal, puxar lá, ligar o seu padrão. Para eles é muito melhor chegar lá, encontrar um erro, marcar o erro ali, deixar o papel, entrar no carro e ir embora. O salário deles vai cair da mesma forma na conta, tá bom? Então tem que estar muito alinhado para você ter autoridade no que você fala. Tanto é que quando falou comigo, eu falei, não, o aterramento tá aí, eu tenho certeza. Fui eu que fiz. E eu peguei o carro, fui até essa outra localidade que não é perto, é 15 quilômetros daqui onde eu estava. Fui lá, cheguei lá, só tirei a folha e falei aqui, o aterramento aqui. Cara, não, mas a gente não pode mexer, a gente só veio aqui para ligar. Mas tudo bem, cada um faz o seu trabalho. Vamos para mais um item aí, mais uma coisa que muita gente erra, tá? O cabo da EDP, você não precisa deixar a espera chegando lá em cima igual era antigamente, mas você tem que deixar uma sonda dentro dessa tubulação. Se não tiver a sonda, eles também não ligam. Então você tem que fazer o quê? Pega esse arame galvanizado, esse mesmo que a gente usa para amarrar aí o tubo no pontalete, e deixa ele sondado ali até onde vai ficar o medidor, tá bom? Essa é simples. Eu acho que isso aí eu não preciso nem me aprofundar muito, que é muito simples de você entender. Do medidor em diante, aí você tem que deixar dois cabinhos, vamos supor, seja um padrão monofásico, você tem que deixar um neutro saindo até na caixa onde fica o disjuntor, tá? No caso 16 milímetros, e a fase também saindo até na caixa de disjuntor. Você tem que deixar uma quantidade ali que o cara consegue chegar com o medidor e trabalhar e fazer as terminações ali e colocar o medidor certinho, tá? Não adianta deixar muito curto também não, tá bom? Então, dali você já entendeu, né? Chegou com o ramal, você vai chegar só com a sonda. Saiu da sonda ali, onde vai ficar o medidor, você vai sair com o cabo da alimentação. Dessa alimentação, você vai entrar no disjuntor ali, no caso, se for monofásico, vai ser um disjuntor mono, bi e assim por diante. Então, só vai aumentar a quantidade de cabo que você vai ter que deixar. Lembrando que esses cabos aí, todos têm que ser semi-rígidos, tá? Não pode ser cabo flexível. Todo o cabo do padrão ele tem que ser semi-rígido, tá bom? Esses padrões que a gente está tratando aqui, eu vou ressaltar mais uma vez, são padrões de cabo 16 milímetros, são os padrões de entrada ali, monofásico, bifásico e trifásico até 16 milímetros, tá bom? São os padrões aí de menor carga que tem na EDP. Bom, eu vou ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas pretendo fazer novos vídeos com relação a estes assuntos, tá? A gente vai tratar sobre agrupamento, né? Às vezes você tem um prédio ali que é botar uma quantidade de caixa, até uma certa quantidade você consegue fazer, acima daquela certa quantidade já necessita de uma RT, e às vezes também a gente tenta recuperar alguns padrões. A pessoa já tinha um padrão, ele foi desligado, aí sempre passa alguém lá, rouba algum terra, alguma coisa assim. Aí o cara da DP chega para ligar e fala o seguinte: ó, você vai ter que montar outro padrão, a gente não liga. Então, muito cliente acaba, às vezes, fazendo um padrão todo novo ali, sendo que aquele padrão ele foi aprovado em algum dia. Então, querendo ou não, né, se ele já estava aprovado, você não é obrigado a mudar, a menos que ele esteja quebrado, danificado. E é isso aí que a gente costuma fazer. A gente pega um padrão, eu vou gravar um vídeo aí mostrando isso daí, tá bom? A gente pega um padrão ali que já está danificado, recupera ele, deixa ele da forma que ele era quando ele foi aprovado e pede a religação. E o cara vem e faz a religação normalmente ali, porque o padrão já tinha sido aprovado anteriormente, tá bom? Então vou ficando por aqui. Um abraço aí e até a próxima.